Ouça a partir de agora o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia. Ouça agora a voz do divino. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, eu vos convoco a ouvir essa ministração. Posso até não estar inspirado no momento em que vamos fazer essa ministração agora, mas louvado seja Deus. Quando eu estava relendo esse trecho aqui de Marcos, capítulo 6, me emocionei, as lágrimas vieram ao rosto. Louvado seja Deus. E rapidamente pensei em como a pregação do Evangelho nos dias de hoje tem sido uma pregação barata. Faço até questão de ler esse trecho. Se você acompanhou já essa leitura, se você já leu isso, se você participou da leitura deste capítulo comigo e com os irmãos que o leram na ocasião, irmã Tereza Cristina, irmão Samuel do Camaragibe, irmã Betânia do Coco de Euclides, José Magno da Guabiraba, Delmo de Afogados, Wilson do Sancho, Elizabeth da Suíça, irmã Scarabelli do Janga, na companhia da Fabiana, que sua irmã lá em Amsterdã nos escuta, e a irmã Iris Aguiar. Louvado seja Deus. Espero que você tenha acompanhado essa leitura na ocasião, ou já tenha lido esse trecho de Marcos capítulo 6, versículo 14 ao versículo 29, que diz: E ouviu isso o rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornara notório, e disse João, o que batizava, ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Outros diziam, é Elias, e diziam os outros, é um profeta, ou como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse, este é João, que mandei degolar, ressuscitou dos mortos. Porquanto mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo, manietando no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes, não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia. Porque Herodes temia João, sabendo que era varão justo e santo, e guardava-o com segurança, e fazia muitas coisas, atendendo-o, e de boa vontade o ouvia. E chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no dia do seu aniversário, dava uma ceia aos grandes e tribunos e príncipes da Galileia, entrou a filha da mesma Herodias e dançou, e agradou a Herodes e aos que estavam com ele à mesa. Disse então o rei à jovem, pede-me o que quiseres e eu te darei.
jurou-lhe dizendo: tudo que me pedires te darei, até metade do meu reino. E saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? E ela disse: a cabeça de João Batista. E entrando apressadamente, pediu ao rei, dizendo: quero que imediatamente me deis num prato a cabeça de João Batista. E o rei entristeceu-se muito. Todavia, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. E enviando logo o rei, o executor, mandou que lhe trouxessem ali a cabeça de João. E ele foi degolado, e ele foi e degolou na prisão. E trouxe a cabeça num prato e deu à jovem, e esta deu à sua mãe. E os seus discípulos, tendo ouvido isso, foram, tomaram o seu corpo e o puseram num sepulcro. Misericórdia, né, irmão? A gente vai chegar ao final desse trecho aqui. Mas aí, antes disso, nós temos aqui algo a tratar, a pontuar, bíblica e teologicamente, que é a questão, por exemplo, da ressurreição de João Batista, que não aconteceu como o Herodes achava ter acontecido, sendo então Jesus uma espécie de reencarnação de João. Isso não aconteceu. Jesus não era João Batista ressuscitado. Até porque Jesus já existia no mesmo tempo de João Batista. Inclusive, quando Jesus estava no ventre de Maria, João Batista estava no ventre de Isabel. E a diferença de idade deles é pouquíssima, né? Então já não poderia ser Jesus a reencarnação de João Batista, porque isso já contrariaria o princípio desta doutrina, que obviamente precisa morrer para assumir um outro corpo, coisa que na verdade, biblicamente falando, não existe. Em Hebreus capítulo 9, versículo 27, nos diz a Escritura Sagrada que o homem está destinado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. O homem está destinado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. A doutrina da reencarnação, ela não tem fundamento bíblico, então, sendo assim, não é verdadeira. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, a Escritura Sagrada, ela é a verdade. E ela deve ser encarada por nós como o instrumento oferidor da verdade. João 17:17, tua palavra é a verdade. Então, não há muito o que dizer depois dessa básica e fundamental explicação acerca desta doutrina. Tá? A gente poderia alongar o debate aqui, a conversa,
acerca do destino dos mortos, que também se encurta quando eu menciono Hebreus 9 e 27, e quando eu sugiro que você leia Lucas capítulo 16, precisamente os versículos 22 e 23, que quando a pessoa morre, ou ela vai para o seio de Abraão ou vai para o Hades. O seio de Abraão é referência ao paraíso, o céu, como Hades já é lugar de tormento. E para ir para o seio de Abraão, é necessário nascer de novo, se converter ao Evangelho de Jesus e morrer nesta conversão, que é um propósito, que é um processo contínuo, constante, diário e diariamente. Como está escrito que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. A gente vive em constante apuração da consciência cristã. A gente vive em constante apuração da consciência cristã. Estava até há pouco conversando com um colega de que, por exemplo, nos cultos que temos das extensões, como no próprio templo sede da igreja onde nós congregamos, o templo do corpo de Cristo, a cada culto é ensinado princípios e verdades bíblicas com o propósito de gerar consciência cristã aos congregados, aos visitantes, e que a pessoa, absorvendo os ensinamentos, ela vai moldando sua vida a este evangelho, que é onde vai se formando na pessoa o caráter de Cristo, que é onde vai a pessoa obtendo a mente de Cristo, onde a pessoa vai obtendo o sentimento de Cristo. Porque é um processo que não começa e termina em uma frequência de 3 meses de um discipulado. É um processo que não termina em 10 períodos ou 8 períodos de um curso teológico básico, médio em teologia ou até bacharel. É um processo que não termina no período de um ano letivo. É um processo que não termina quando a pessoa chega a um exercício eclesiástico, como ser separado a pastor, a presbítero, evangelista. Não terminou o processo de conversão. Não. O contrário. Este processo se torna um processo mais profundo, se torna um processo mais doloroso, mais exigente, como está escrito na palavra de Deus em Lucas capítulo 18. Aliás, Lucas capítulo de número 17, que a quem muito é dado, muito se lhe exigirá. Não é? Louvado seja Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. A responsabilidade de quem... Eu falei de Lucas 17, Lucas 18, mas é Lucas 12, versículo 48, a última parte. A qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá, e ao que muito lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Por quê? Quando a pessoa chega a exercer um ofício eclesiástico, supostamente a pessoa está devidamente preparada, a pessoa está com muita responsabilidade por ter supostamente um vasto conhecimento, né? E aí, no dia do juízo, seremos julgados com mais rigor, com mais exigência do que os demais. Por isso que eu falo de que o processo, quando se chega ao episcopado, quando se chega a um exercício eclesiástico, seja ele constituído por Deus ou até mesmo pelos homens, a cobrança é maior. Mas o processo não terminou aí. O processo continua. Louvado seja Deus. Então, para ir ao paraíso, sendo vitimado pela morte, é necessário nascer de novo para entrar no reino propriamente dito dos céus, para entrar no reino propriamente dito de Deus. Morrendo sem estar convertido ao Evangelho de Jesus, o destino é o Hades, é o lugar de tormento. Por isso que a conversão, senhoras e senhores, é uma coisa que não se pode deixar para depois, não se pode adiar. E eu falo isso para os não convertidos que estão me ouvindo, e falo isso para os crentes que estão me ouvindo e que evangelizam. Ao fazer convite, irmãos, para que os seus ouvintes se entreguem para Jesus, e as pessoas não vindo à conversão, não diga que não chegou a hora delas. Não diga que no tempo elas se converterão. Não diga isso. Absorva o que está escrito em 2 Coríntios 6, versículo 2, que quem faz esse tempo é a pessoa, e a Bíblia diz, e a Bíblia assegura que esse tempo é agora. É a oportunidade que a pessoa está tendo de se converter. Porque ninguém sabe o dia de amanhã. Eu estou falando isso porque eu já escutei muita gente evangelizando nas praças, onde já evangelizei muito, evangelizando nos ônibus, onde já acompanhei muitos irmãos, que ao término de suas palavras, ao fazer convite, as pessoas não se convertendo, alguns irmãos dizem: você não se converteu agora porque não foi o tempo de Deus. No tempo de Deus você se converterá. Aí lança a responsabilidade para quem não tem nada a ver, que é para Deus. Quando a responsabilidade da conversão é da pessoa. Quero dizer a você que está me ouvindo e ainda não é convertido, que acabe com esse negócio de que não é o tempo e de que Deus precisa tocar no seu coração
e que Deus precisa lhe chamar. Deus está tocando no seu coração agora, Deus está lhe chamando agora. E se Deus não estiver tocando no seu coração, e se você achar que Deus não está lhe chamando, eu quero dizer a você que agora, como está escrito em 2 Coríntios 6:2, o Senhor que já te ouviu em momentos difíceis da vida, e tu só estás contando a história porque tu sabes que foi Deus quem te livrou de facada, te livrou de bala, te livrou de atropelamento fatal, te livrou de perigos que ameaçaram a tua vida, e tu estás aí contando a história, em situações até que disseste: Deus, me tire dessa, e que se o Senhor me tirar dessa, eu vou me converter ao teu evangelho. E tu não cumpriste a promessa, ou então cumpriste a promessa, e tem gente que não cumpriu a promessa, e tem gente que está me ouvindo e cumpriu a promessa pela metade, deu um H, né? Acha que deu um H em Deus, se converteu e depois saiu do evangelho. Sei que por muitas coisas disse: Deus, me livre, me socorra, que eu vou me converter, me dê vitória que eu vou me converter, e você não cumpriu a promessa. Olha o que está escrito, 2 Coríntios 6, versículo 2. Porque diz: ouvi-te em tempo aceitável, e socorri-te no dia da salvação. Deus te socorreu. Quando clamaste a Ele: meu Deus, me ajude, meu Deus, tenha misericórdia de mim, meu Deus, não deixe isso acontecer. Deus te livrou, estás aí contando história. E se tu fosse anotar os livramentos que Deus já te deu, misericórdia, perdi as contas. Aliás, já perdesse as contas. Estás aí contando a história. Deus te socorreu no dia daquela situação. Deus te salvou. O versículo continua dizendo: eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Esta salvação não é esta salvação temporal. Não é esta salvação de um risco que a gente corre, que você correu. Esta salvação é a salvação espiritual, é a salvação eterna. A Bíblia está dizendo: eis aqui agora o dia da salvação. Porque tu sabes que vai acontecer amanhã. Jesus disse: basta cada dia seu mal. Jesus disse: basta cada dia seu mal. Não vivamos ansiosos, não vivamos apreensivos, não vivamos inquietos pelo dia de amanhã, não andemos cuidadosos. Jesus disse que basta cada dia seu mal. E a gente aprende no Salmo 91 que o mal é todo dia e o dia todo. Salmo 91 nos fala do espanto noturno, não é? Da seta que voa de dia, da peste que anda na escuridão, da mortandade que assola ao meio-dia. Então o mal é o dia todo aqui. Como a gente não sabe quando seremos vitimados por esse mal, é importante se entregar para Jesus. Que aí você estará preparado. Estará preparada para quando a morte chegar. Ou a morte, que é uma coisa mais certa de nos acontecer, ou a vinda de Jesus, que é também outra coisa certa de acontecer. A gente só não sabe se vai estar vivo para este acontecimento, que é certo. A vinda de Jesus é certa. Mas até para a vinda de Jesus, a conversão
já é uma coisa que deve estar sendo uma realidade em nossas vidas. Porque quando a trombeta tocar, quando a voz do arcanjo soar, só vai captar a trombeta, só vai captar a voz do arcanjo e o soar da trombeta quem estiver ligado em Jesus, quem estiver ligado no Senhor, quem estiver em comunhão com o Senhor, quem estiver em contato com o Senhor. Aí vai captar a voz da trombeta, aí vai captar a voz do arcanjo. Louvado seja Deus. Porque a palavra de Deus nos fala, inclusive, que glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. A palavra de Deus nos fala, aleluia, que quando um instrumento é tocado, como do tipo a trombeta, não é? Diz aqui, ó, deixa eu achar um versículo que fala bem especificamente sobre isso. Não é? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Está lá sobre o dom de línguas, por exemplo, não é? Está lá sobre o dom de línguas, por exemplo. Sobre a necessidade de se falar com clareza, né? De se falar, de se pedir a interpretação da língua estranha que se fala. Porque diz aqui a Escritura Sagrada, em 1 Coríntios capítulo 14, deixa eu achar isso aqui. Louvado seja Deus. Deixa eu achar isso aqui, meu Pai. 1 Coríntios que fala sobre o sonido da trombeta, né? Tem um versículo que fala sobre isso aqui. Só para correlacionar ao episódio da vinda de Jesus, né? Deixa eu achar aqui. 1 Coríntios 14, por exemplo. Formar distinto, pronto, achei. 1 Coríntios 14, verso 6. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando línguas estranhas, que vos aproveitaria se não falasse ou por meio de revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Pronto, o que eu quero correlacionar essa palavra aqui, que é aqui especificamente sobre o dom da língua estranha, sobre a variedade das línguas. Eu quero correlacionar isso a 1 Coríntios capítulo 15, que diz, no versículo 52, que no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Quem será transformado? Os que estiverem vivos. Mas os que estiverem vivos, fazendo a vontade do Senhor, os que estiverem vivos, aleluia, que em comunhão com o Senhor se aperceberão do sonido da trombeta que o arcanjo vai tocar, aleluia. Porque quem já serviu as Forças Armadas sabe o som do toque de recolher, sabe o som do toque de se levantar, sabe o
tom do toque de se apresentar, da continência e etc, e etc. Quem serviu as forças militares, as forças armadas sabe. A trombeta tocando. O que cada toque significa. Tem que estar ligado. Aleluia. Aleluia. Isso é uma coisa que vai fluir para aqueles que estiverem convertidos ao Evangelho de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então esse negócio de que a pessoa morrendo, que a gente até escutava e escuta as pessoas dizerem que Deus o tem, que Deus ponha fulano no bom lugar. Não é assim não. Infelizmente não é assim não. Seria bom se fosse assim. Mas não é assim. Porque o caminho é Jesus e o outro caminho é o mundo. Se tiver no caminho que é Jesus, se salva. Se tiver no caminho que é o mundo, se perde. Então já está descartada aqui a ideia de que Jesus era João Batista. Mas a outra coisa que eu quero pontuar aqui com os irmãos é o quanto a vida dos servos de Deus não vale para este mundo. A nossa vida, irmão, não vale nada para este mundo. Não sei por que a gente faz tanta questão pelas coisas deste mundo. Não sei por que a gente faz tanta questão pelas coisas deste mundo, se este mundo não está nem aí para nós. Por isso que Jesus disse que quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Por isso que está escrito na palavra de Deus que quem se constitui amigo deste mundo, automaticamente torna-se inimigo de Deus. Tiago capítulo 4, verso 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Esse mundo não serve para nós, irmãos. A gente não vale nada para este mundo. Tire por isso que Herodes, vocês sabem que Herodes era o governador, era o imperador, era o chefe. A Palestina estava sob domínio dos romanos. Ele tinha um apreço por João, por causa das virtudes de João, que era justo, que era santo. Ele tinha um apreço por João, até então guardava João com segurança, mas mantinha João preso. Ouvia João. Mas na primeira oportunidade, ele mandou que arrancasse a cabeça de João. Ele deu uma palavra que faz com que nós, inclusive, pensemos um pouco mais no que falamos. Como a gente aprende em Tiago que a língua é domável. A língua não é o mesmo solto que faz o que quer. Não, a língua é domável. Tiago nos ensina no capítulo 3, versículo 10, que não convém que de uma mesma boca proceda bênção e maldição. Do mesmo jeito que a figueira não pode produzir azeitona,
Meus irmãos, pode a figueira produzir azeitona ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Do mesmo jeito que não pode ser assim, não pode sair de uma boca bênção e desta mesma boca maldição. Tiago diz, não convém que isso se faça assim. A língua é domável. E aí a palavra de Deus diz para que nós sejamos tardios para falar, como sejamos tardios para irar-se. Mas como a questão aqui é a fala, o rei impensavelmente fala para a filha de Herodias. Herodias que tinha maldade contra João em sua cabeça, porque João era contra o casamento dela com Herodes, porque ela tinha sido mulher do irmão de Herodes, ela tinha sido mulher de Filipe. E João disse para Herodes que não era lícito que ele possuísse a mulher de seu irmão. E Herodias queria matar João, mas não podia. Mas agora, com o bestalhamento do rei de ter se engraçado com a formosura da menina, na nova, dançando, né? Certamente essas danças sensuais, no contexto da época, que nos dias de hoje é chamada de a dança do ventre, é uma dança sensual. O cara ficou doidão. Eu disse, minha filha, diga aí o que você quer que eu lhe dou. Eu dou até a metade do reino. A menina sem saber o que dizer, porque já era coerdeira, né? Era sobrinha e afilhada agora. Já tinha herança por direito. Aí fica sem saber mal o que pedir, vai a mãe, oxente, agora mesmo. A cabeça de João Batista no prato. Pronto. E a primeira oportunidade, Herodes esquece. Ele até se entristece, diz a palavra no versículo 26. Se entristece, não é? Porque a gente viu no versículo 20 que ele temia João, mas agora a vida de João não significava mais nada para ele. Ah, não é porque era rei, não podia voltar atrás? Que conversa é essa? Não é? Mas por causa do juramento, para não passar vergonha junto aos que estavam com ele à mesa, o versículo 26 diz, não lhe a quis negar. Isso significa dizer que ele podia negar a ela, apesar de ter dito que até a metade do reino lhe daria. Mas sabe por quê? Porque a vida de João não significava nada para Herodes. Porque João era contra os erros. João era contra o pecado. João era contra o sistema do mundo. Então a vida de João não servia de nada mais. Para Herodes, para ninguém. Foi quando me veio a lágrima aos olhos. Louvado seja Deus. Nós só temos valor para Deus, irmãos. Para alguns poucos familiares. Tá? Se tiver amigo, é como agulha num palheiro. Que há pessoas que só se interessam por nós, por aquilo que somos ou temos. Não vale muita coisa, não. Com isso você não deve ter ressentimento com as pessoas, nem nada, não. Tá entendendo?
a você acordar para Jesus. Acorda para Jesus. Eu me lembro quando já estive num auge da audiência no Rádio Pernambucano, era ladeado por muitos colegas, muitos pastores. Meu horário, o estúdio só vivia cheio. Hoje, como não tem essa projeção toda, supostamente não temos essa projeção toda, pela força do transmissor, pela força da frequência, que tem, é forte. Mas eu comparado a outra frequência que eu estava há 9 anos atrás, o rádio de alcance abrangia 5 estados do Nordeste e sem bloqueio algum, pegando em todo o estado, sem bloqueio algum, até porque a radiação é diferente. A radiação é diferente. Infelizmente tem pessoas que não conseguem sintonizar a frequência do FM porque ela é linear. Ela bate na parede e fica, no prédio e fica. Ela não ondula, ela não sobe como uma aranha pela parede para descer do outro lado. A radiação da FM tem essas limitações. Hoje você não tem essa vitrine tão grande. As pessoas, se desvencilha porque você não tem o que oferecer, você não tem o que lhes dar como uma carona na projeção. Graças a Deus já demos carona na projeção a muita gente. Não souberam usufruir, como outros souberam usufruir. Graças a Deus temos aí hoje pastores, temos aí hoje cantores, temos aí gente que, graças a Deus, usufrui ainda da carona que tiveram comigo na época. E chá e benção. Mas para esse mundo, irmão, para esse mundo a gente só vale o que tem e o que é. Então procure se valorizar mais. A palavra que eu tenho de Deus para você nesta madrugada é esta: procure se valorizar mais. Não seja egoísta. Se puder dar carona a alguém, dê a sua sombra, não estou falando carona de carro, não. Estou falando na projeção que você tem. Se você puder ajudar, ajude. Mas se dê mais valor. Se dê mais valor. Por outro lado, olhando para o Herodes, tenha um pouco de cuidado com o que fala, com o que abre a boca para dizer, para também não cometer o mesmo erro que Jefté cometeu. Lembra de Jefté, lá em Juízes, capítulo 11? Jefté, aquele que deu a volta por cima, que era filho de uma prostituta e foi rejeitado pelos seus irmãos, que o repeliram, dizendo que ele não herdaria em casa de seu pai, porque ele era filho de outra mulher. Jefté, o gileadita, lembra disso? Apesar de ser uma pessoa valente, valorosa, Aí ele, foge de seus irmãos, vai para a terra de Tobi, se junta lá com homens levianos, mas, louvado seja Deus, ele dá a volta por cima. Jefté dá a volta por cima. Os homens de Gileade vêm, os anciãos de Gileade, a Jefté, para que ele possa combater contra os filhos de Amon.
e ele faz uma imposição. Ele faz uma imposição, não é? Que só iria se tornasse cabeça sobre todos os moradores de Gileade. E aí ele tem a sua proposta aceita pelos anciãos e vai à peleja. Louvado seja Deus. Só que antes de ir à peleja ele faz um voto ao Senhor. Cuidado com o voto que faz. E ele disse que se totalmente o Senhor lhe desse os filhos de Amon em sua mão, aquilo que saindo da porta de sua casa ao encontro, quando ele voltasse dos filhos de Amon em paz, isso seria do Senhor e o ofereceria em holocausto. Lá no capítulo 11 de Juízes, versículo 30 em diante. E aí quando Jefté passou aos filhos de Amon, que o Senhor os deu na sua mão, os ferindo com grande mortandade, louvado seja Deus. Quando ele vem a Mispa, a sua casa, eis que a sua filha sai ao seu encontro com adufes e com danças. E era ela só, a única filha que ele tinha. Ele não tinha outros filhos, não tinha outra filha. Mas ele prometeu que o que fosse ao seu encontro, ele ofereceria ao Senhor. A jovem virgem, inclusive chora a sua virgindade, não lhe deixa descendentes. E ele quer voltar atrás, não é? Aliás, veja o que diz o versículo 35. E aconteceu que quando, Juízes 11, verso 35. E aconteceu que quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: Ah, filha minha, muito me abatestes, e és dentre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor e não tornarei atrás. Ele cumpriu a palavra, ele estava determinado, ele fez um voto. A Bíblia diz que é melhor não votar do que votar e não cumprir. Não é? E a gente já aprendeu isso no Novo Testamento, que não cumprindo é procedência maligna, é bronca. Por isso que o voto, apesar de estar na Bíblia, mas é uma coisa que se deve ter muito cuidado. É melhor não votar, disse Salomão, do que votar e não cumprir. E ela fala a seu pai, tá? De chorar a sua virgindade. E a gente sabe que ela não é sacrificada, ela não é queimada como os holocaustos do livro de Levítico. Ela vive a serviço do Senhor, ela é separada para servir ao Senhor. Né? Não conheceu varão, não se casou, nem nada. Consecutivamente, não deixou descendentes para Jefté. Cuidado com o que fala, para não se comprometer e desgraçar sua própria vida. Não é? Cuidado. Se dê valor. Aleluia. Valorize o que você tem. Louvado seja Deus. Valorize o que você tem. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus.
Se dê valor, valorize-se. Amém? Em nome do grande, o Senhor Jesus. Você acabou de ouvir o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia.